No início, só havia escuridão. E então, bang! Tudo se estilhaçou em fragmentos que se espalharam pelo espaço e pelo tempo sem fim. Veja o que vai além da imaginação, além dos limites da existência, em um lugar que chamamos de universo. Ele é a grande atração do Sistema Solar. Banhado em luz própria, conquista multidões de admiradores. Mas sua beleza tem um lado sombrio. Trata-se de uma imensa e gélida bola de gás, cercada por anéis que giram a 65 mil quilômetros por hora. É um planeta de clima violento, com uma tempestade polar maior do que os Estados Unidos. Saturno tem um dos climas mais violentos do Sistema Solar. Os raios são 1 milhão de vezes mais fortes do que os da Terra. E suas luas são ainda mais fascinantes. Os geysers em Encélado lançam vapor de água a centenas de quilômetros, pois a gravidade é muito baixa e não há atmosfera para contê-los. Outra lua tem atmosfera, oceanos e montanhas. Existiria vida em uma delas? Saturno, o Senhor dos Anéis. O Universo. Saturno, o Senhor dos Anéis. Um planeta representa o mistério, a majestade e o fascínio do universo mais que os outros. Saturno. Ele mexe com as emoções, até mesmo de cientistas, impressionados com sua perfeição cósmica. Temos de reconhecer que Saturno é o planeta mais belo de todos. É o meu favorito desde que o vi pelo telescópio. Parece tranquilo e sereno, mas o sexto planeta a partir do Sol está longe de ser assim. Saturno é um dínamo cuja beleza jaz na superfície. Saturno é um lugar totalmente frígido. É impossível pisar na superfície porque, para começar, ela não existe. Além disso, você congelaria na hora. Saturno é uma massa de hidrogênio e hélio que gira em torno do próprio eixo, distorcendo sua forma. Quando um pizzaiolo prepara uma massa, ela se achata enquanto gira. É o mesmo tipo de ideia. Como gira muito rapidamente, a massa começa a se achatar, começa a inchar no meio. É o chamado esferoide oblato. Mesmo que Saturno seja muito maior do que nosso planeta, um ser humano pesaria um pouco menos lá. Uma pessoa de 70 quilos pesaria apenas 65 quilos em Saturno, porque o planeta tem uma densidade muito baixa. É o único do Sistema Solar menos denso do que a água. Saturno é tão inflado, os gases ocupam tanto espaço em comparação à massa total do planeta, que a densidade em Saturno é inferior a 1. Se pudéssemos de alguma forma colocá-lo em um grande oceano, Saturno flutuaria. Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar. É um gigante gasoso, uma massa de hélio e hidrogênio 750 vezes maior do que a Terra. Um dia no planeta dura 10,6 horas e ele leva 29 anos e meio para orbitar o Sol. Tem 48 luas identificadas. Saturno existe há 4 bilhões e meio de anos. Formou-se quando partículas de carbono se agregaram até formar um núcleo rochoso várias vezes maior do que a Terra. Com isso, foi capaz de atrair gases como o hélio e o hidrogênio que se contraem com a gravidade.
Quando o colapso teve início, a nuvem começou a se comprimir e a girar mais rápido. Mas ao longo de seu eixo, do alto à base, ela não girava, por isso podia colapsar com a força da gravidade. Esse princípio se chama conservação do momento angular e pode ser observado em rinques de patinação. Se o patinador abrir os braços, irá girar mais devagar. Se dobrar os braços, ficará mais concentrado no eixo de rotação e girará mais rápido. O mesmo acontece quando os planetas se condensam. Um planeta em rotação emergiu da massa contraída. Os aspectos que tornaram Saturno o planeta mais célebre do Sistema Solar são os anéis, cintilantes e majestosos. São incrivelmente grandes, com 280 mil quilômetros de diâmetro, mais do que 21 planetas Terra colocados lado a lado. Demoraria 2 dias em um foguete extremamente veloz para ir de um lado a outro dos anéis. Eles são imensos. Todavia, esses imensos anéis também são incrivelmente finos, com 20 metros de espessura. Vistos de lado, eles praticamente desaparecem. Eles têm a espessura de 1 ou talvez 2 andares de um prédio moderno. São mesmo finíssimos. Os anéis parecem discos perfeitos e sólidos, mas, na verdade, são compostos de bilhões de fragmentos de escombros espaciais. Mas o que são exatamente? Eles são incontáveis corpos gelados, cujas dimensões variam de objetos grandes como casas, até a mais fina neve como a que cobre as pistas de esqui em Utah. E são feitos de água. São partículas que foram pulverizadas, que colidiram entre si e se quebraram em inúmeras outras partículas. Dentro dos anéis é como uma colmeia. É um enxame de fragmentos, um lugar hostil. Uma espaçonave não poderia passar pelos anéis. As partículas giram velozmente. Circulam o planeta a 30 mil ou 60 mil quilômetros por hora. Os anéis internos são mais velozes do que os externos e há uma razão para isso. Segundo a lei de Kepler, nas órbitas ao redor de um corpo central, as próximas giram mais rápido e as distantes mais devagar. Se uma partícula do tamanho de um grão de areia, girando a velocidade hipersônica, colidisse com uma nave, seria como um tiro de espingarda a queima-roupa. Fora dos anéis, tudo é bem mais tranquilo. Se quiser passear por Saturno, vá na outra direção em vez de seguir os anéis. A origem dos anéis é um dos grandes mistérios do planeta. Podem ter sido luas de Saturno que se aproximaram demais e explodiram ao colidir. Os fragmentos foram presos pela gravidade do planeta e se transformaram nos anéis. Segundo outra teoria, um objeto grande e veloz pode ter colidido com uma das muitas luas de Saturno. Os escombros foram atraídos pela gravidade e entraram em órbita, formando os anéis. Há discordâncias quanto à formação dos anéis, mas não quanto a quem foi o primeiro a estudá-los. Em 1610, o astrônomo florentino Galileu Galilei descobriu os anéis de Saturno. Ele viu certas formas se projetando do planeta e não tinha a menor ideia do que eram. Como todo bom astrônomo, Galileu tinha um diário. Ele queria anotar no diário o que vira, mas não tinha uma palavra para descrever. Então, no diário, logo abaixo do texto, ele esboçou um desenho no lugar de uma palavra. Foi isto que desenhou. Isto é Saturno, com duas formas ao lado. Infelizmente, Galileu nunca descobriu o que elas eram. Um astrônomo posterior fez isso. 45 anos depois,
Um físico holandês, Christian Huygens, encontrou a resposta. Descobriu que não era apenas um anel, mas vários anéis gigantes. Hoje, 7 regiões de anéis já foram identificadas. Há o anel A, o B e o C. São os 3 anéis principais. Há outro anel dentro do C, o anel D. A Voyager nos mostrou o anel F em toda a sua glória. E há os anéis difusos exteriores, o E e o G. Cada um desses anéis tem uma personalidade diferente. O anel A é quase transparente e por isso a luz o penetra facilmente. O anel B é denso, repleto de materiais. O anel C é ainda mais transparente do que o A, enquanto o anel D mal é visível. Há muitos elementos distintos neles. Não se trata de corpos homogêneos. É preciso pensar nas partículas e no que elas fazem. São essas qualidades distintas que percebemos como cores, formas e sombras que compõem os anéis de Saturno. Somente graças ao Sol nós conseguimos divisá-los. Tal como a Lua, refletem a luz solar e emitem um brilho deslumbrante. Imagine que está no lado escuro de Saturno, olhando para cima, contemplando os anéis que cobrem totalmente os céus. É muito mais luminoso que a Terra em noite de lua cheia. Eles reluzem, brilham e cintilam porque são feitos principalmente de partículas de gelo que refletem a luz do Sol. No entanto, há sinais de que essas maravilhas do Sistema Solar não existirão para sempre. Alguns cientistas perguntam quando exatamente irão desaparecer. Apesar de todo o conhecimento já acumulado, os anéis de Saturno continuam um mistério. Uma questão muito debatida é o momento em que surgiram. Antes, os cientistas achavam que os anéis haviam se formado ao mesmo tempo que Saturno, há 4,5 bilhões de anos. Mas como não sabemos o que mantém os anéis coesos, e nosso cálculo de quanto tempo podem ficar coesos é de apenas centenas de milhões de anos, algo deve estar errado. Há indícios de que tem no máximo algumas centenas de milhões de anos. Esses indícios se baseiam em estimativas de quanta erosão ocorreu nos anéis, porque tempestades de micrometeoritos, corpos minúsculos, partículas, descem em velocidade imensa, atingem os anéis e provocam erosão. Netuno, Urano e Júpiter também têm anéis, mas são esparsos e indistintos. Os de Saturno são brilhantes e nítidos. Por isso, os cientistas acreditam que não sofreram muita erosão e que são relativamente novos. Mas, com essa erosão gradual, Saturno perderá seus traços mais deslumbrantes? A ideia é que após um longo período de tempo, o material pode ficar tão pequeno que pode ser energizado, adquirir uma carga na magnetosfera de Saturno e depois desaparecer ou entrar dentro de Saturno em si. É assim que os anéis acabariam. Seriam eliminados pela erosão. Para que continuassem existindo, os anéis precisariam ser recarregados. No momento, Saturno tem um sistema de anéis extremamente grande, mas o material que forma os anéis necessita ser reposto. Curiosamente, outro tipo de ataque seria necessário para preservá-los. Eles precisam ser renovados por um cometa errante que colida contra eles e se agregue à massa dos anéis. Mas essa questão ainda está em discussão.